Olá pessoal, dando continuidade aqui às nossas videoaulas. Hoje nós estamos trabalhando com medida de centralidade e dispersão para dados grafados. O material teórico já foi enviado para vocês, tá? E agora a gente vai estar explicando o contexto dele. Para isso, vocês lembrem que lá nós temos um exemplo. A situação hipotética é o seguinte: o salário dos 23 funcionários do estabelecimento comercial estão representados na tabela seguinte. Veja só, avançou um pouquinho. 4 funcionários ganham entre 1.000 e 2.500. Aí esse entre, né, fica o seguinte, vamos lembrar, esse símbolo aqui está me dizendo que os salários aqui são maiores ou iguais a 1.000 e menor do que 2.500. Então quer dizer que nenhum desses salários, nenhum desses 4 funcionários ganha 2.500, tá? Com certeza não ganha nenhum, nesses 4 nenhum ganha 2.500. Algum desses 12 aqui pode ganhar 2.500 aqui no caso, né? Vamos lembrar isso aqui. Então, 12 funcionários ganham entre 2.500 e 4.000. 7 funcionários entre 4.000 e 5.500, tá? Então, vamos lá. Como é que eu posso calcular a média desses funcionários? Acontece o seguinte, gente. Quando eles estão agrupados em intervalos, por exemplo, o primeiro intervalo de 1.000 a 2.500, não tem como eu saber se um funcionário ganha 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, tá? Não tem como eu saber só olhando para a tabela, tá bom? Aí, então, existe alguns truquezinhos que se faz para calcular a média salarial desses caras, dessas pessoas no departamento lá, no setor comercial. O que faz assim? Para que possa calcular a média, esses valores costumam fazer uma suposição de que eles estão distribuídos de forma simétrica em relação ao ponto médio de cada intervalo, tá? E lembrar como é que eu calculo o ponto médio? O ponto médio eu pego, somo dois valores e divido por 2, não é isso? Então, se eu considerar o primeiro intervalo de 1.000 a 2.500, o ponto médio vai ser 1.750, tá? Porque eu somo aqui, dá 3.500, divido por 2, dá isso aqui, tá bom? Então, a gente supõe que os salários são distribuídos de forma simétrica em relação a esse número aqui, a esse 1.750, tá? Então, uma possível valor é esse aqui. Ora, o que quer dizer que exista uma distribuição simétrica? Se você olhar aqui, o menor e o maior dessa suposição aqui em relação ao primeiro intervalo, a distância do menor para o 1.000 é 125. E a distância do maior para o 2.500 também é 125, ou seja, existe aí uma compensação. Isso quer dizer simétrica, distâncias iguais, tá bom? Em relação aos extremos. Então tá aqui ó, uma figurinha para representar a situação. 1.750 que é o ponto médio. O intervalo vai de 1.000 a 2.500 e aí eu posso fazer isso aqui. E se você fizer essa diferença, isso aqui, para ver a distância daqui para cá, vai ser a mesma daqui para cá. A distância desse aqui para 2.500 vai ser a desse aqui para 1.000. Tá? Isso quer dizer relação simétrica aí dos possíveis valores. Tá bom? Então, observe que é uma compensação entre os valores equidistantes dos extremos. Tá? Que eu já expliquei, negócio equidistância que tem a ver com distância. Tá? O primeiro, 1.125 e 2.375 são equidistantes dos extremos do intervalo. E a média entre eles, olha só, a média entre eles é a mesma que do intervalo em si, de 1.000 a 2.500. Tá bom? É claro, se eles são equidistantes dos extremos, então ele vai ter a mesma média. E essa suposição vale para os outros intervalos também. Tá? Uma outra suposição, 1.500 e 2.000, né? Dos 4 valores ali supostos no slide anterior. E na prática, isso é equivalente a admitir que todos os 4 funcionários daquele primeiro intervalo ganham isso aqui, 1.750. Admitindo na hipotética, porque lembra o que é o conceito da média? A média é um valor teórico que representa que, substituindo todos os valores do intervalo, a soma dá a mesma dos elementos do intervalo. Tá bom? Esse conceito de média é muito importante que vocês tenham ele em mente. Então, travou aqui um pouquinho, vamos lá.
Entendendo esse raciocínio, tá? Para os demais intervalos, a coisa vai mesmo, do mesmo modo. Bom, aí acontece o seguinte, ó, olha aqui. Nós construímos agora tá, uma coluna com o ponto médio de cada um desses intervalos. Bom, então, como é que é o ponto médio desse aqui? Eu pego, somo 2.500 com 4.000, dá 6.500. Dividido por 2 dá 3.250. A mesma explicação vale para cá. Somo, divido por 2 e acho o ponto médio. Agora, com esses pontos médios, eu posso calcular a média salarial desses funcionários da minha situação. Tá? Como é que eu calculo a média aqui? No caso, é uma média ponderada, né? Vai ser 1.750 vezes 4, mais 3.250 vezes 12, está aqui, ó, a expressão, mais 4.750 vezes 7, está aqui, dividido pela soma do número de funcionários, que são as frequências, né, absolutas aqui no caso, 4 mais 12 mais 7. Fazendo essa continha aqui, vai dar esse número, 79.250, dividido por essa soma aqui dá 23. Dividindo dá um número aproximado aí. Tá? E aí, para facilitar os nossos próximos cálculos, eu fiz aqui uma aproximação. Ao invés de deixar 3.455,65, eu arredondei para R$3.446. Isso é só para a questão de facilitar os próximos cálculos que nós vamos fazer. Bom, então, o cálculo das medidas de dispersão, variância e desvio padrão, em relação à média, está apoiado nessa exposição, que dentro de cada intervalo distribui-se de forma simétrica, em relação ao ponto médio, tá bom? Então, essa exposição vai valer para algumas coisas aqui, tá? Na prática, admitimos que todos os valores do intervalo coincidem com xi. O que quer dizer isso? Eu vou dizer que os 4 funcionários, admitindo que ele ganha, que todos os 4 ganham 1.750, que todos os 12 do segundo intervalo ganham 3.250 e que todos os 7 ganham 4.750. Isso é uma admissão hipotética para fins didáticos dos cálculos. Tá? Então, como é que eu calculo o desvio quadrático? Desvio quadrático, agora lembrar, por que eu vou calcular o desvio quadrático? Porque se eu quero variância, tá? O que é a variância? Tá o conceito no próximo slide, mas eu vou lembrar. É a média aritmética dos desvios quadráticos. Bom, então, eu vou calcular o desvio quadrático, como é que é? Só lembrando, eu pego esse valor, menos a média, que no slide anterior deu 3.446, fazendo aquele arredondamento. E isso eu vou pegar o quadrado dessa diferença. A mesma coisa vale para cá. Vou pegar o quadrado de 3.250 menos a média, que é 3.446. A mesma coisa vale para cá. Aí, o que é a variância? A média aritmética daqueles desvios quadráticos. Só que nesse caso é uma média ponderada, né? O primeiro intervalo tem 4, então 4 vezes aquela primeira diferença que está no slide anterior, ao quadrado. Mais o segundo intervalo é 12. 12 funcionários ganham na segunda faixa. Então, 12 vezes o quadrado daquele número que está lá no slide anterior. Pode dar uma pausazinha e voltar lá, tá? Por último, mais 7 vezes a última diferença que está lá no slide. Dividido por 4 mais 12 mais 7, que é as frequências absolutas de cada intervalo. Subtraindo isso aqui, vai dar esse número aqui, menos 1.696. E isso, eu vou pegar o quadrado disso, né? Mais 12 vezes essa diferença aqui, dá esse número aqui. Mais 7 vezes, fazendo essa diferença, dá esse número aqui. Fazendo esses quadrados aqui, ó, vai dar 4 vezes esse número aqui ao quadrado. Você pode fazer uma continha na calculadora, tá? Dá esse número aqui. Tá? Que número é esse aqui? 2.876.416. Tá? Aí, fazendo esse quadrado, dá esse número aqui. Mais 7 vezes esse quadrado, dá esse aqui. Multiplicando. 4 vezes esses 2 milhões aqui, vai dar esse aqui. Tá? Mais 12 vezes esse número aqui, vai dar isso aqui. E 7 vezes esse número aqui, vai dar isso aqui. Somando aqui, você vai ter que... vamos ler esse número aqui? Esse número aqui é de 23.869.568. Dividir por 23 dá aproximadamente 1.037.807. Bom, e mais isso é a variância. E lembra que variância, a dificuldade da variância é porque eu pego unidades quadradas. Para compensar esse quadrado, o que a gente calcula? Lembrando, é o desvio padrão.
A variância é isso, o desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada disso aqui vai dar isso aqui. Tá? R$ 1.018,73. Né? O que é a interpretação para esse resultado? A média salarial dos 23 funcionários do estabelecimento é R$ 3.446, já fazendo aquela aproximação. Com R$ 1.018,73 de distância média em torno da média. Né? Quer dizer, a média salarial é esse número, aí alguns ganham R$ 1.018,73 a menos e outros R$ 1.018,73 a mais, fazendo uma compensação aí, essa distância da média. Bom, como é que eu calculo a moda? A moda é o que? É aquela que apresenta a maior frequência, né? Nesse caso, 12 valores está no segundo intervalo. Então, a moda, nesse caso, a classe modal é 2.500 a 4.000, porque tem 12 valores naquele tempo. Os outros são 4 e 7. Então, é o que tiver a maior frequência, vai ser a nossa moda. Tá bom? Então, a moda dessa, a classe modal desse nosso exemplo aqui, é de 2.500 a 4.000. A mediana. Lembramos inicialmente que a mediana ela faz o que, gente? Ela é um valor que divide a distribuição em duas partes, com igual quantidade de valores menores e igual quantidade de valores maiores do que essa mediana. Tá? Então, é isso. Então, vamos ver. Para o cálculo da mediana, a gente faz o histograma. Tá? Então, na atividade que vocês terão que fazer, lembre que na hora de calcular a mediana, você faz o histogramazinho, se ele estiver em dados agrupados, tá? Lógico. O que é o histograma? Então, você representa aqui. Então, primeira classe de 1.000 a 2.500, segunda classe de 2.500 a 4.000 e a terceira classe de 4.000 a 5.500. A da tabela, pode dar uma pausa aí e voltar lá no slide lá, tá bom? Então, veja só. Agora, esses percentuais aqui, como é que eu obtive eles? É muito simples, olha só. Os percentuais foram obtidos assim. Quantos funcionários ganham na primeira faixa? 4. Dividido pelo total, que é 23. Vai dar isso aqui. Quantos funcionários ganham na segunda faixa? 12, né? Então, vai dar 12 por 23, que vai dar isso aqui. E da última faixa, são 7. Então, 7 por 23 vai dar 30,4%. Tá bom? Então, esses percentuais aqui. Esses percentuais aqui vão me ajudar a calcular a mediana. Pessoal, ao final do primeiro intervalo, encontram-se 17,4% do total. E ao final dos dois primeiros intervalos, não é o segundo, é os dois primeiros, encontram 69,6%, que é 17,4% do primeiro e 52,2% do segundo. Tá? Pode dar uma pausa aí e voltar na figura. Tá? Então, 69,6%. Então, do que a gente já viu, do que a gente já estudou, então, onde é que vai estar a classe mediana? A classe mediana, ela vai estar no segundo intervalo. Porque a mediana é o valor que divide entre 50% menor e 50% maior. Tá? Então, 50% vai estar no segundo intervalo, porque o acumulado entre o primeiro e o segundo deu 69,6%. Tá bom? Então, vamos lá. Do limite inferior do primeiro intervalo, que é 1.000, até a mediana, encontra-se 50% do total dos valores. Tá? E da mediana em diante, encontra os outros 50%, tá? É só lembrar disso. Olha o que eu fiz aqui na figura assim. Vamos lá. Primeiro intervalo, o segundo, o terceiro. Então, 50% dos valores, que é onde a mediana se encontra, ó, aqui tem 50% do valor menor e aqui tem 50% dos valores maiores. Tá? Olha o que a gente fez aqui. A gente pegou isso aqui e fez essa divisão. Como é que eu posso dividir os 50%? Se o primeiro intervalo é 17,4, eu pego 50 menos 17,4, dá 32,6. Tá bom? Então, 32,6 é essa parte aqui, ó. Mais isso aqui, que dá 50%. Essa parte aqui, mais isso aqui, vai dar o outro 50%. Tá bom? Mas não vai precisar aqui nesse caso. Agora, isso aqui, esse 52,2, é lembrar que é o total que deu no percentual lá dos slides anteriores, tá bom? Agora, olha bem,
Observando que no segundo intervalo, o retângulo roxo e o retângulo destacado com o fio vermelho possuem a mesma altura, temos que, olha só, eles possuem a mesma altura. Então, se eles possuem a mesma altura, é uma propriedade básica da geometria, as áreas são proporcionais às suas bases. Né? Existe aí uma relação de proporcionalidade porque eles têm a mesma altura. Olha aqui, o que é a mesma altura aqui? Ó? A altura é isso aqui, desse retângulo aqui, roxo. E a altura é essa também para esse retângulo aqui do segundo intervalo. Bom? Então, eles são proporcionais às suas bases. O que eu quero dizer com isso matematicamente? Mas olha bem, ó, as áreas aqui elas estão expressas como porcentagem do diagrama todo, do histograma todo, tá? É isso que está dizendo essa figura. Então, se eles são proporcionais, quer dizer na prática, ó, vamos ver a expressão matemática. Vai ficar o seguinte: a mediana, que é esse ponto aqui, tá? Esse pontinho aqui, menos os 2.500, é esse comprimento aqui, ó, dessa base, essa base desse retângulo aqui. Por que menos 2.500? Olha só, mediana é como se você pegar o seguinte, ó, se eu pegar do 1.000 até a mediana, dá um valor aí, básico, menos esse 2.500, que é essa parte aqui, tá? Essa parte que não está contemplada. Está para a área desse retângulo aqui. Quanto é a área desse retângulo? Em termos de percentagem, de porcentagem, é 32,6. Então, está aqui. Ó. E isso é proporcional, ou seja, existe uma igualdade entre... Agora, a área desse aqui. Quanto é a área desse aqui? A área desse aqui é 4.000 menos essa parte aqui que está fora, menos 2.500. Tá bom? Aí, essa área está proporcional... Desculpa, essa base aqui é proporcional à sua área. Então, essa base aqui, que é 4.000 menos 2.500, vai estar para a área todinha desse aqui. A área todinha desse aqui, novamente falando em termos de percentuais do histograma, é 52,2. Então, ME menos 2.500, que é essa aqui, ó, essa basezinha, está para a área do retângulo, que é 32,6. E 4.000 menos 2.500, que é essa base do retângulo maior aqui, ó, isso aqui, está para a área dele, que é 52,2%. Daí em diante é a sua continha. Eu pego e diminuo aqui, dá 1.500. Ó, diminuindo aqui, ó, 4.000 menos 2.500. O que eu vou fazer? Eu vou fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Em outro meio vai ficar o seguinte, eu vou pegar esse número aqui e multiplicar por 2.500. Fazendo essa continha, vai dar 54.300%. Né? Dividido por 52,2 vai dar aproximadamente 936, 63,78. Aí eu peguei esse número aqui, ó, e passei para o outro lado. Quando como ele está subtraindo aqui, eu vou somar dos dois lados e vai pegar 963,78 mais 2.500, dá esse número aqui, tá? R$ 1.436,78. Nesse caso, é perto da média, né? Da média que deu nos slides anteriores, tá bom? Então, atentem para isso. Então, na hora de calcular a mediana, você vai fazer o histogramazinho e aí você vai tentar fazer essa divisão. Pega os 50% e vê em que classe a mediana vai estar. Se na primeira classe, na segunda, se na terceira, pode estar em qualquer uma aí, dependendo da situação. Tá bom? Nesse caso, ele coincidiu com a segunda classe. E aí, é questão dessas contas aqui. Esse raciocínio vocês podem usar todas as vezes. Tá? Isso aí sempre vai dar certo se você fizer as contas corretas. Agora, eu já falei para vocês, tão importante quanto saber fazer as contas é saber interpretar. Qual é a interpretação disso aqui? Olha o que é a mediana. A mediana é importante porque é isso aqui. Ó. A interpretação da mediana é que metade dos funcionários ganha menos do que R$ 3.436,78, que é a mediana. E a outra metade ganha mais do que isso. Tá? É assim que se interpreta toda vez que você calcular a mediana, de qualquer situação, tá? Não só para dados agrupados. A mediana é exatamente isso. 50% dos valores são menor do que aquele e 50% são os outros maior do que aquele valor, que é a mediana. Ok? Valeu, um abraço.